Eu vou ler, queridos, porque o texto ele é grande e são muitas versões. Nós temos, se você desejar e não estiver com a Bíblia, também o texto aqui no nosso Bem-vindo ao Culto. E eu estarei lendo, então, aqui no Bem-vindo ao Culto, para que você que está com o seu bem-vindo possa acompanhar. E eu peço que você ouça a leitura. Nós, nessa noite, estamos dando continuidade a Filipe. Semana passada fomos apresentados a Filipe, um dos sete homens escolhidos na igreja primitiva para ajudar e servir. Então vimos uma ação evangelística na vida de Filipe e hoje nós vamos continuar acompanhando Filipe. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, um eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou: o senhor compreende o que lê? E o homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir à carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem da Escritura que ele estava lendo: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo, diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou, com esta mesma passagem das Escrituras, a anunciar as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: não o impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, e os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a iluminação do seu Espírito Santo. Sabemos, Pai, que nessa noite temos corações quebrantados e corações endurecidos. E clamamos, Pai, para que a sua palavra possa quebrar todo o coração. Que Deus, o Evangelho, as verdades eternas possam alcançar não só ouvidos, mas também ser plantada em uma terra boa, arada pelo seu Espírito Santo. Então pedimos, ilumina esta passagem, Espírito Santo, traga clareza, entendimento, conversão às nossas vidas, Pai. Alcance o cansado, o ferido, alcance o perdido, o desviado, alcance o santo, alcance todos nessa noite. Convença-nos do pecado, justiça e juízo. Quebranta-nos, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das grandes ironias dessa nossa vida moderna é que, embora sejamos, talvez, a geração mais conectada uns aos outros, isso muito por conta da tecnologia, também somos a geração mais solitária, a geração que tem este vazio. Milhões de pessoas navegam em redes sociais. Quantos perfis você visitou hoje, durante o dia? Quantas fotos, quantas vidas perfeitas você viu hoje? Visitamos, então, navegamos em redes sociais, curtimos fotos, compartilhamos memes, mas no fundo, lá no fundo da nossa alma, muitas vezes estamos vazios.
Nos sentimos vazios, perdidos, sem direção. Uma sensação de que, mesmo com todo o barulho, mesmo com toda a atividade, nos falta algo. Buscamos significados, essa constante luta, esta constante busca por significado. Por vezes tentamos encontrar significado em nossa carreira. Nos dedicamos completamente achando que, quando nós galgarmos mais degraus dentro da nossa carreira, teremos este vazio preenchido. Conquistas, diplomas, grandes projetos, viagens, dinheiro, prazer, conforto, descanso. Mas a grande questão é, o que preenche esse vazio? O que de fato, por quê? Porque quando nós, por exemplo, profissionalmente, galgamos mais um degrau, esse vazio parece ter sido preenchido. Mas logo depois a gente vê que não. A gente compra algo novo e parece que esse vazio foi preenchido. Opa, estou completo. E daqui a pouco você vê que não. Comprou uma casa, se mudou, ganhou mais dinheiro. E no fim das contas continuamos vazios. Esta é a busca que nós vemos em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Um homem, um etíope, com grande poder, um homem talvez hoje, comparado a um ministro da fazenda, era aquele que comandava, era aquele que administrava dinheiro. Candace aqui não é o nome, é um título, assim como Faraó, César, era o nome da rainha mãe. Porque nesta época, para os etíopes, o rei, ele era tão santo que ele não se envolvia com os negócios do Estado, ele estava acima de tudo isso. Então, a mãe dele, a rainha mãe, era quem comandava. Então, este etíope era um súdito da rainha dos etíopes, um homem de muito poder, riqueza. Estava ali naquela estrada deserta, retornando à sua terra, pela sequência de eventos que a gente vem acompanhando em Atos. Provavelmente, este homem veio em Pentecostes. Então ele veio adorar em Pentecostes, e ali ele agora está retornando para casa, está passando por uma estrada deserta, era uma estrada antiga, porque uma nova estrada ela tinha sido, então, preparada pelos romanos, e essa estrada, ela era uma estrada que era uma estrada antiga, deixada de lado, e este homem decide ir, talvez, pela tranquilidade, de poder retornar lendo o livro de Isaías. Um outro detalhe importante aqui, talvez não faça sentido, não salte aos seus olhos o fato deste homem estar lendo o livro de Isaías. Por quê? Porque você tem em suas mãos todos os livros da Bíblia, você tem uma Bíblia, talvez em casa tenha umas 2, 3, 4, 5, mas a grande questão é que nesse tempo aqui, queridos, era extremamente caro, eram vendidas porções da lei, eram vendidas porções dos profetas, não tinha papel, igual a gente tem hoje, imprimi, acabou, amassei, jogo no lixo, pego uma outra folha, não era assim, era extremamente caro, papiros, ou tecido, ou pele de animais, aonde eles utilizavam ali para as escritas, então era muito caro. O fato deste homem ter o livro de Isaías completo mostra que ele tinha muito dinheiro. E ele tinha influência, porque também não tinha, uma livraria com os livros. Olha, só aqui entrar, pegar o livro de Isaías e levar para casa. Era algo extremamente raro, era algo extremamente caro. E quando nós olhamos para este homem, nós vemos tudo isso. Ele era importante, encarregado dos tesouros da rainha. Provavelmente tinha tudo que o mundo poderia oferecer. E parece que os nossos olhos são muito prontos a olhar para o mundo e querer aquilo que o mundo pode oferecer. Então somos seduzidos a viver uma vida buscando aquilo que o mundo pode oferecer. Os bens, o prazer, o conforto, a alegria, de repente, das conquistas, tapas nas costas, palavras de ânimo, e às vezes dentro da igreja a gente vê isso também, mas a gente trata disso daqui a pouco. Estamos olhando para o mundo, esse homem tinha tudo que o mundo poderia oferecer, mas no entanto, havia viajado centenas de quilômetros para Jerusalém, e ele não foi para Jerusalém para fazer negócios, ele foi para Jerusalém para adorar. Ele foi a Jerusalém
buscando significado, buscando em seu coração a ocupação deste vazio. Sua riqueza, status não era suficiente. Havia uma busca espiritual em seu coração. Ele estava lendo a palavra de Deus, só que um detalhe, né? Ele não entendia. Ele estava lendo palavras, muitas vezes algumas narrativas, mas ele não entendia. Sua alma estava sedenta por uma verdade que o dinheiro não podia comprar e o poder não podia dar. Olhando para este eunuco e olhando para Filipe, aprendemos nesta noite sobre obediência, sobre como a Bíblia precisa ser central em nossas vidas e o resultado, né, desta palavra quando ela nos alcança. E é isso que nós veremos. Tem diversos outros ensinos maravilhosos, mas nessa noite nós vamos focar nesses três. O desafio de obedecermos a Deus, como a Bíblia precisa ser central em nossas vidas e o resultado, né? Como o resultado desta palavra em nossas vidas gera alegria, gera contentamento. Então, em primeiro lugar, queridos, o que aprendemos com Filipe? Quando olhamos para Filipe, aprendemos sobre obediência. Semana passada, nós vimos a chegada de Filipe a Samaria. Então, Filipe está em Jerusalém, a perseguição começa. Saulo, o fariseu, está perseguindo a igreja, ele tem autorização para perseguir, prender e até mesmo matar. E aí, Saulo agora, ele, ao perseguir a igreja ela está dispersa. Filipe, ele sai de Jerusalém e ele vai para Samaria. E nós vimos, né? Samaria era um povo mal visto, eram meio judeus. Era um povo misturado em que os judeus não tinham nenhum tipo de relacionamento com os samaritanos. Filipe, então, está em Samaria. Ele prega o evangelho. E aí o que acontece ali? Filipe prega o evangelho, pessoas são alcançadas por Cristo, pessoas são batizadas. Os apóstolos vêm para Samaria, impõem as mãos sobre aquele povo, o Espírito desce sobre aquele povo, e nós vemos ali um espelho daquilo que aconteceu em Atos 2, acontecendo em Atos 8. Deus visita aquele povo, derrama o seu Espírito como um selo de unidade, mostrando, olha, essa igreja aqui, ela é a mesma igreja de Jerusalém. E isso vai acontecer daqui a algumas semanas, quando nós olharmos para Cornélio. A grande questão era, Filipe está no centro da primeira investida evangelística fora de Jerusalém. Filipe está ali no centro do movimento, está borbulhando, vidas sendo alcançadas, a cidade de Samaria sendo impactada, alegre, feliz, pessoas se batizando, uma igreja crescente, e Filipe está no centro de tudo isso. Na verdade, Filipe foi o instrumento que botou fogo nessa cidade. Ele chegou ali e começou a pregar o evangelho, e as coisas estão acontecendo. Algo maravilhoso, queridos. Nós poderíamos, humanamente, olhando para essa situação, dizer, olha, Filipe foi, Filipe evangelizou, Filipe está tendo sucesso lá. Talvez Filipe agora estivesse fazendo planos, né? Qual o próximo passo? Pregamos, quando cada vez mais pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo batizadas, quais são os próximos passos? O que vem agora? Vamos continuar nos reunindo nas casas? Vamos formar presbíteros agora para tomar conta dessa nova igreja? Qual o próximo passo? Diante disso, irmãos, algo inesperado, de acordo com as expectativas humanas, acontece. Um anjo do Senhor vai, aparece a Filipe e diz o seguinte: vá para o sul, para uma estrada deserta, entre Jerusalém e Gaza. Deus não manteve Filipe em Samaria. Um centro com multidões, um centro onde o próprio Filipe era um instrumento importante, mas Deus disse para Filipe: sai agora, a coisa está acontecendo, não estava acabada, mas Deus diz, você sai daqui agora, da onde tem muita gente, da onde as pessoas estão se batizando, felizes, a cidade está sendo transformada, e você vai sair daqui, e você vai para uma estrada deserta. E a gente sabe o que ele vai encontrar nessa estrada deserta, mas ele até então não. A ordem é, vá para uma estrada deserta, desce
para uma estrada entre Jerusalém e Gaza. Ele manda, irmãos, que Filipe vá para um lugar deserto. Ele poderia, talvez eu e você, lendo o texto, pensemos, poxa, mas Filipe poderia continuar ali, evangelizando mais e mais pessoas. Mas Deus, então, planeja algo completamente diferente para Filipe. O que a gente já encontra quando nós olhamos para essa situação? Pelo menos, irmãos, 2 desafios nós encontramos aqui. O primeiro desafio, o desafio de obedecer a Deus. O desafio de obedecer ordens de Deus. E o segundo, o desafio de discernir se de fato aquilo que nós estamos entendendo é uma ordem de Deus ou não. Em primeiro lugar, nós temos o desafio de obedecer a Deus. E obedecer a Deus quando Deus aponta uma direção que não era uma opção para nós. Nós até estamos dispostos a obedecer. Mas quando Deus diz, vá para a direita, e você já queria ir para a direita, maravilha. Deus diz, vá para a esquerda, e você queria ir para a esquerda, e você diz, Deus é fiel, Deus é bom. Mas de repente você está querendo ir para a direita, está tudo pronto, as bolsas estão arrumadas, o coração está cheio de expectativa, e você está ali, vou começar a caminhar para a direita, e Deus diz, não, é a esquerda. Não, é para baixo, não é para cima, não. É para a direita, não é para a esquerda. É sempre extremamente desafiador. Por quê? Porque nós fomos ensinados, principalmente quem cresceu na igreja, que quando tudo vai bem, Deus está agindo. Mas se as coisas não estão bem, é o diabo quem está fazendo a obra. Se eu vou ganhar mais dinheiro no meu trabalho, ou se eu vou mudar de trabalho para ganhar mais dinheiro, é Deus. Mas se eu for demitido, é o diabo. Coisa ruim é o Satanás. Coisa boa, nós fomos criados com esse pensamento. Nós fomos criados para entender, nós fomos ensinados em nossa trajetória que Deus, Ele gosta dos bons meninos. Mas Deus, Ele disciplina os maus meninos. Então nós temos uma noção muito deturpada de que Deus controla coisas boas, e tudo de bom que acontece é Deus, e tudo que está de acordo com a minha vontade é o Deus maravilhoso que eu sirvo. Mas se as coisas começam a sair deste controle meu, opa, ó, o diabo aí, o diabo está agindo, Satanás está agindo de alguma forma para poder trazer desconforto, problema, preocupação. Mas nós não vemos, quando olhamos para Filipe aqui, Filipe questionando Deus. Nós não vemos Filipe tentando negociar com Deus. Lembra de Moisés, quando Deus diz, você não vai entrar na terra prometida, sobe no monte, eu vou deixar você ver a terra prometida lá, Moisés, essa é a terra. O pessoal, Senhor, será que a gente pode? E Moisés vai tentar negociar, e Deus fala, Moisés, não toca mais nesse assunto, você não vai entrar. Aqui Filipe não tenta negociar. Filipe não tenta demonizar esta ordem, dizendo, não é possível. Está tudo acontecendo aqui é o foco, aqui que está borbulhando, aqui as pessoas estão se convertendo, estão se batizando, e, estrada deserta, o que eu vou fazer numa estrada deserta? Não, Filipe é um servo. A igreja de Samaria cresce, sinais e maravilhas estão acontecendo, o povo está se batizando, e Filipe recebe uma ordem, vá para uma estrada deserta. Se fosse conosco, irmãos, talvez nós ficássemos surpresos, até mesmo chateados com Deus, né? Como assim, Senhor? As coisas acontecendo aqui, e o Senhor quer que eu vá para uma estrada deserta? Muitas vezes nós, na igreja, olhando essa experiência de Filipe, ficamos tão obcecados pelos grandes eventos, somos tão obcecados por números. Eu não estou dizendo que números é um problema. Números é um problema quando o objetivo da nossa vida como igreja são números. E nós somos tão obcecados, tão influenciados por grandes eventos, números, o impacto da massa,
que perdemos de vista as pequenas oportunidades que Deus nos dá de sermos servos fiéis dele. A providência de Deus, ela vai nos guiar, queridos, e nem sempre ela vai nos guiar para as grandes multidões. A providência de Deus nem sempre vai nos guiar para os grandes eventos. Por vezes a providência de Deus vai nos guiar para o nosso vizinho que está precisando conversar. A providência vai nos guiar a um colega de trabalho que está passando por alguma crise familiar, ou até mesmo para algum familiar nosso que está sofrendo. A mão de Deus não está apenas em grandes conferências, ela está no café com um amigo, ela está na visita a um irmão da igreja, ela está na visita ao hospital, num gesto de bondade que ninguém está vendo. Nesse tempo de exposição constante, nós achamos que a adoração também precisa ser vista muitas vezes, queridos. Um grande ato de adoração, de cuidado, de amor, não será visto por ninguém, somente por Deus, e isso basta. E é o necessário, é suficiente. Deus, ele está guiando a sua igreja, e por vezes, o Deus que está operando nas grandes multidões, também está operando nas estradas desertas. Aprendemos aqui uma lição importante, e essa lição é extremamente importante, então, por favor, ouça, você não é o foco, você não é o centro. Você entende isso? Filipe não é ninguém, irmãos. Filipe é um servo, Filipe é um escravo, Filipe é um doulos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Eu, Paulo, doulos, escravo. Aqui a ideia é de alguém que vive para fazer a vontade do seu Senhor. Filipe não é alguém especial em que Deus vai olhar e dizer: Filipe, eu dependo, eu preciso de você, Filipe, para fazer a obra. Filipe, vai lá, ou fica aqui, mas faz a obra, Filipinho. Por favor, Filipinho, faz a obra com o papai. Não, irmãos. Filipe é um servo, Filipe é um peão dentro deste tabuleiro, onde o Deus Todo-Poderoso coloca Filipe aonde Ele quer. Aonde o Deus Todo-Poderoso nos coloca, aonde Ele quer, porque nós não somos o foco. O foco do evangelismo em Samaria não era Filipe, o foco era o próprio Deus, o foco era o Evangelho de Deus. Você entende isso? Nós amamos você, mas você não é o último biscoito do pacote, você não é o centro do coração de Deus. No sentido de que Deus vive para fazer todas as suas vontades. Não é. Deus tem um compromisso com a própria glória dele, e nós somos extremamente privilegiados, porque Deus pega um trapo imundo, transforma este trapo imundo, e agora usa esta pessoa que estava perdida em delitos e pecados. É isso. É estar fazendo a obra, ouvindo Deus e obedecendo Deus com alegria e dizendo: eu não sou digno, Senhor. Então, muito obrigado, porque nós estamos aqui nesta noite. Queridos, não há nenhum tipo de poder em estar aqui. Eu estou aqui, algumas vezes é o Guilherme que está, ou o Pedro, ou o João, ou o Lucas, ou qualquer outro irmão, o irmão Daniel, e glória a Deus por isso. Mas é um privilégio tremendo. Homens como nós, homens pecadores, homens com coração podre, terem sido transformados por Deus e agora ser usado por Deus. Não há nenhum tipo de virtude superior em Filipe. Há apenas Deus usando um homem pecador. Ele não é o foco. Deus não está preocupado. Deus dá ordens. E o que Filipe faz? Filipe sabe disso, irmãos. O que eu estou falando para você, Filipe ouviu diversas vezes do próprio Cristo. Filipe ouviu de Pedro, de João. Filipe sabe. É Cristo o foco. Jesus é o foco.
Coisa linda. O outro desafio é como discernir, né? Se o primeiro desafio é obedecer a Deus, o segundo é como saber que Deus está falando. Seria muito simples, irmãos, se Deus escrevesse uma mensagem e desse essa mensagem a cada crente, com o caminho para a sua vida, né? Vamos imaginar que todo cristão, depois de 10 anos sendo um cristão fiel, estabilidade, Deus agora te entrega um mapa. E você agora vai seguir esse mapa, e esse mapa, ele vai ser um mapa para a sua vida. Sua vida vai estar correta, tudo certinho. Tudo certinho. Não, irmãos. Existe uma história que um homem, ele estava olhando para o céu um dia, orando ao Senhor, e quando ele olha as nuvens, ele enxerga ali, né, nas nuvens, 3 palavras, 3 letras, na verdade. Ele enxerga naquelas nuvens orando ao Senhor, e a oração era aquela oração, né, Senhor? O que eu tenho que fazer, Senhor? Qual o caminho para mim, Senhor? Senhor, qual o meu ministério e tal? E ele olha ali, e ele abre os olhos, enxerga nas nuvens, e ele vê 3 letras, VPC. E rapidamente aquele homem diz, vá pregar a Cristo. Deus está falando comigo. É para pregar a Cristo. Olha lá, é claro, VPC, vá pregar a Cristo. Eu tenho que pregar a Cristo, que coisa maravilhosa. Não tenho muito conhecimento, sou um cristão novo. E ele vai então compartilhar isso com o irmão da igreja. O irmão diz, VPC, mas pode ser também, vá pintar casas. Não é? Pode ser qualquer coisa. A questão é, como saber que Deus está falando conosco, que Deus está nos dando direção? Pastor Heber Campos tem um livro chamado Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. E ele traz várias formas, eu gostaria de destacar 3 aqui. A primeira delas, queridos, é olhando para a Bíblia. Existe uma verdade e uma vontade revelada para nós, que não precisa ser perguntada. Existe uma verdade revelada. Perdoar o meu irmão, eu preciso orar perguntando a Deus, eu devo perdoar alguém? Não. Eu devo orar a Deus perguntando se devo evangelizar? Não. Vontade revelada. Eu devo orar para saber se eu devo amar o outro? Não. Vontade revelada. Então, uma das formas de nós sabermos se Deus está falando conosco é essa. Talvez a primeira e mais importante, né, forma de discernirmos a vontade de Deus é por meio da palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas um guia que contém princípios claros de como Deus deseja que nós vivamos. Uma segunda também estratégia, né, é oração, intimidade com Deus. Isso é extremamente importante. Um segundo passo importante no discernir a vontade é oração. Ele destaca, pastor Heber, que por meio da oração buscamos o coração de Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua direção. Orar não é apenas, queridos, pedir coisas, mas ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, como uma ótima estratégia para nós discernirmos a voz de Deus, é a sabedoria e os conselhos de cristãos sábios, pessoas já experimentadas na fé. A importância de buscar conselhos com pessoas maduras espiritualmente. A vontade de Deus é muitas vezes confirmada por meio de conselhos sábios de outros cristãos que têm experiência e discernimento. Se você, por exemplo, está tomando alguma decisão importante, deve buscar orientação com líderes, orientação com irmãos, novamente espiritualmente maduros, irmãos na fé, que são conhecidos por sua sabedoria e por sua fidelidade. Então, nesse primeiro ponto, aprendemos, né, sobre o desafio de obedecer a Deus, mas também sobre a necessidade de nós discernirmos a voz de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto? Que a palavra, ela tem um lugar central em nossas vidas. E deve ser assim. Ao obedecer, né, algo acontece. Quando Filipe obedece a Deus,
Algo aconteceu. E aí nós vimos, Filipe chega nessa estrada deserta, ali tem uma carruagem. Dentro dessa carruagem, um homem importante que está lendo o livro de Isaías, está lendo Isaías 53, o servo sofredor, sem entender de quem está falando. O profeta fala dele mesmo, está falando de outra pessoa, e aquele homem, embora lendo, ele estava perdido. Embora ele tivesse riquezas, posição social, ele busca algo que o dinheiro, como eu já disse, não pode comprar. A Bíblia nos diz que ele havia viajado para Jerusalém para adorar, provavelmente um prosélito. O termo prosélito é para um gentio convertido ao judaísmo. Então, provavelmente ele, um prosélito, foi a Jerusalém para adorar. No momento em que Filipe o encontrou, ele estava voltando para casa e lendo o profeta, o servo sofredor. A história dele, a história desse eunuco é um exemplo para nós de como fé e busca por Deus podem estar presentes em pessoas de qualquer origem e status sociais. Falamos isso um pouco semana passada, né? O evangelho quebra muros de separação. Então não tem status social, não tem nacionalidade, nada é um empecilho para o evangelho alcançar. E vimos o povo de Samaria, meio judeus, totalmente desprezados sendo alcançados. Vemos um homem de posses, um gentio, talvez um prosélito convertido ao judaísmo, sendo também alcançado. Mas o que nós vemos aqui que é extremamente importante para nós? A palavra é a chave para a compreensão e a salvação. Ela é central em nossas vidas e na vida da igreja. O eunuco etíope estava lendo o livro de Isaías. Ele tinha o texto, mas não tinha o entendimento espiritual. Ele estava ali com a letra. E isso acontece demais conosco, irmãos. Estamos lendo a Bíblia como se lemos qualquer outro livro. Estamos lendo a Bíblia, estamos lendo Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis. Estamos lendo. Estamos lendo palavras, talvez narrativas e histórias, mas sem o entendimento. Dependemos do Espírito Santo. Por isso que todos os domingos, depois de ler a palavra, nós oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre o texto, porque entendemos, não somos aptos, não somos inteligentes, não conseguimos entender completamente esta palavra sem depender do Senhor, do Espírito Santo de nosso Senhor. Então ele tem a palavra, mas não tem o entendimento. E Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz, como que eu posso entender se ninguém me ensina? Atos 8,35 diz que Filipe, então, vai entrar na carruagem, né, a convite dele, se senta ao seu lado e começa, através daquela passagem, a ensinar aquele homem, anunciando as boas novas. A partir do sofrimento do servo de Isaías 53, Filipe mostra que aquele servo não era um profeta, nem o profeta Isaías, mas o próprio Messias prometido. Jesus Cristo que foi levado como ovelha para o matadouro, para nos dar vida. A palavra aponta diretamente para o nosso Salvador. Quando nós vemos este relato e olhamos para a nossa vida, nós vemos que hoje, irmãos, temos acesso à Bíblia como nunca antes tivemos. Temos Bíblias em diversas versões, diversas traduções. Temos Bíblia do papai, Bíblia da mamãe, Bíblia da vovó, Bíblia do adolescente, do jovem, do embaixador, da mensageira, Bíblia do missionário, Bíblia do pastor, Bíblia do expositor. Temos centenas e centenas Temos Bíblia cronológica, 365, onde é dividida pelos 365 dias do ano, nos ajudando na leitura anual. Temos muitos recursos. Mas talvez sejamos uma das gerações mais rasas, mais desinteressadas com relação à palavra de Deus. Temos diversas ferramentas para que possamos crescer no entendimento das Escrituras, e muitas dessas ferramentas temos acesso dentro da nossa própria casa. Mas sabe o que o autor aos Hebreus diz? Ele vai dizer o seguinte: de fato, embora a esta altura
já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Os autores aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: pelo tempo, vocês já deviam ser mestres. Pelo tempo que vocês estão na igreja, vocês deviam estar ensinando alguém. Mas sabe o que acontece com os hebreus e com a nossa geração? Ao invés de estarmos ensinando pessoas, nós estamos precisando ser relembrados dos fundamentos da fé. Já deveríamos estar avançando, mas ainda estamos parados. Ao invés de comer alimento sólido, estamos tomando leite ainda. A ideia aqui, né? São bebês. Temos ali, ó, Ana Liz hoje conosco aqui, a primeira vez, se alimenta com leite, irmãos. Não consegue, né? Não pode ainda, não faz parte da sua biologia comer alimento sólido. Mas você imagina Kleber ainda sendo sustentado por mamadeiras, né? Daniel sendo sustentado por mamadeira. Ana Clara, 17 anos, come o quê? É ninho, leite ninho. Não. Você está entendendo? No mínimo tu vai pensar assim, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É impossível que com o crescimento, o amadurecimento, ainda continue se alimentando de leite, alimento sólido. Só que tem muito crente, irmão, que é leitinho a vida toda. É feio, é ridículo, mas é verdade. É leite. Aí, vamos avançar? Eu não sei, não. Leite de novo. E agora, irmão? Vamos lá? Ó, Seara está aí pronta. Vamos colher, vamos trabalhar, vamos nos responsabilizar. Não sei. Leite e a vida toda, sim. A vida toda. Claro que, deixa eu falar algo importante. A culpa é da igreja, tá? Não é a pessoa. O problema não é a pessoa. O problema é a igreja. O problema é a igreja. Nunca é aquela pessoa. Tome cuidado com isso, irmãos. Nossa tarefa como cristãos é ser como Filipe, ajudar pessoas a verem que toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, apontam para a graça de Deus, manifesta em Jesus. Você hoje chegou, e talvez você esteja chegando, legal, você vai ser alimentado, mas a grande questão é que daqui a pouco você precisa estar trabalhando para que outros sejam alimentados. É igual casa onde as crianças ali, ó, casa de Carlos e Débora, as crianças já estão grandes. Agora vem o bebê, e aí Débora vai falar o quê? Davi, pega o bebê e dá uma madeira a ele. Então o irmão mais velho ajuda o bebê da casa a ser alimentado. O problema, irmãos, é quando nós somos eternamente bebês, eternamente desinteressados, eternamente rasos no conhecimento da palavra, sem nos comprometer com nada. Filipe nos ensina que não. Além de sermos obedientes, nós somos instrumentos para que outros se fortaleçam na fé. Vemos também que a palavra lida precisa ser explicada. É por isso que nós, no culto público, nós gostamos da pregação expositiva. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto à nossa vida. E isso basta. Nada de coach, nada de que você é o centro, nada de que você é lindo, nada de que você é maravilhoso. Não, você é um pecador arrependido, alcançado pela graça de Deus. E hoje um privilegiado por estar na presença do Senhor, sendo um instrumento nas mãos dele. Mas a glória é dele, é Cristo. A Bíblia precisa ser explicada, entendida. O eunuco tinha acesso ao texto, mas não compreendia. O que acontece? Deus coloca alguém ali para explicar o texto. Nossa tarefa não é entreter. É por isso, irmãos, que nós aqui não temos a mínima preocupação de te entreter, te massagear seu ego, te fazer ficar animado, né? Dopamina. Não, nada disso.
Já estamos, sendo bombardeados por dopamina, como já foi dada a palestra aqui no EBD há alguns meses, hormônios de prazer o tempo todo, feed, isso, aquilo, e aí a igreja, que é o quê? Uma igreja que também, vamos motivar, vamos botar algum tipo de ambiente para que as pessoas sintam, não, o que as pessoas precisam é deste encontro verdadeiro, o encontro que este eunuco está procurando com o próprio Cristo. E para que isso aconteça, a palavra precisa ser central em nossa igreja, em nossa casa e em nossas vidas. Precisamos entender isso. Não devemos continuar sendo meninos, crianças, bebês espirituais. Devemos nos comprometer, devemos exatamente assumir a nossa responsabilidade. E, em último lugar, o resultado dessa centralidade da palavra, o resultado da palavra em nossas vidas, nós vemos alegria. A exposição da palavra gera fé verdadeira no coração. Ele não apenas agora entende o texto, ele responde a esse texto. E qual a resposta a esse texto? A conversão. Qual a resposta a esse texto? Aqui, nós vemos, ele vai reconhecer, ele vai confessar: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a resposta. O Evangelho é pregado e a resposta de um pecador arrependido eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É isso que acontece. É isso que acontece quando a palavra é pregada, quando o Senhor da palavra age nos corações. A pregação bíblica deve chamar o ouvinte a responder. Não é apenas um exercício intelectual. A palavra, quando pregada com fidelidade, conduz a convicção, arrependimento, fé e transformação. Este é o fruto. O texto vai dizer: o eunuco foi cheio de alegria, assim como o povo de Samaria. Ele foi alcançado, ele foi encontrado e ele sabe disso. Cristo o encontrou naquela estrada deserta. Em tempos de pregações centradas no ego, nos desejos humanos, com aqueles slogans motivacionais, a verdadeira alegria só pode vir da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Só a Escritura pode dar esse tipo de alegria duradoura. E aí o texto, eu gostaria de ressaltar mais dentro desse resultado, uma atitude desse eunuco. Ele diz: ali tem água, ali tem água. Posso ser batizado? O que me impede de ser batizado? O batismo é a porta de entrada, então, para a família da fé. Sabemos, que a pessoa não se torna cristã, não se torna um salvo, porque foi batizado. O batismo é, antes de tudo, um símbolo externo de uma realidade interna. O símbolo externo de uma realidade interna que já ocorreu no coração. A Bíblia é clara ao nos mostrar que o batismo cristão é um ato que segue a conversão, E aí, diferente de outras denominações, não batizamos bebês. E a própria experiência do eunuco nos mostra isso, O batismo vem após a confissão. Alguém confessa a Cristo, e ele disse aqui, olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a partir então dessa confissão, nós temos o batismo. O batismo é esse ato de obediência, uma ordenança que o próprio Cristo fez. Então, é uma identificação pública com o crente, com a igreja e com o próprio Cristo. Então, é algo extremamente importante. Aprendemos então que o resultado da pregação é conversão, é alegria, é porta de entrada para a comunidade da fé. E eu concluo então nessa noite, irmãos e irmãs, ao olharmos para este encontro entre Filipe e o eunuco, não estamos diante de uma coincidência, Filipe foi para ali, coincidentemente o eunuco apareceu. Não, nós vimos que não. Mas uma obra soberana de Deus. Não foi Filipe que escolheu o eunuco, foi Deus quem o buscou. Um estrangeiro, alguém que voltava de Jerusalém sem respostas, mas com as Escrituras nas mãos.
Foi Deus quem enviou o anjo, que moveu Filipe, que preparou o coração do eunuco, que inspirou o texto de Isaías e quem, pelo seu Espírito, aplicou a salvação ao coração do eunuco. Tudo, absolutamente tudo neste encontro proclama que a salvação pertence ao Senhor. Vemos aqui, neste texto, o que os reformadores tanto defenderam. A palavra de Deus é suficiente para conduzir à salvação, sola a Escritura. Cristo é o centro da Escritura e da fé, solos Christus. Que a fé é a resposta à graça soberana de Deus, não mérito humano, sola gratia e sola fide, e que tudo isso resulta em glória somente a Deus. Soli Deo glória. Não foi a performance de Filipe, nem a decisão do eunuco que geraram um novo nascimento. Foi Deus quem agiu por sua palavra, pelo seu Espírito e por meio de um servo obediente. O que esse texto nos convida hoje, irmãos, é simples, mas extremamente profundo. Voltemos à pregação centrada na Escritura. Preguemos o Cristo crucificado a partir de cada página da Bíblia. Confiemos na ação soberana de Deus para preparar os corações, abrir os olhos e transformar as vidas. Que sejamos obedientes à voz de Deus, certos de que se Deus está guiando e direcionando as nossas vidas, nós veremos os frutos desta ação poderosa de Deus em nos guiar. Como igreja, sejamos Filipe, prontos a obedecer, prontos a abrir a Bíblia e prontos a apontar cada texto para Cristo Jesus. E sejamos, pela graça, como o eunuco, humildes para ouvir, crer e seguir o caminho da fé com alegria verdadeira. Pois quando a palavra é pregada, Cristo é anunciado, o deserto se torna um lugar de salvação e o caminho de volta se torna uma estrada de louvor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, pelos irmãos reunidos. Obrigado por essa palavra, Pai. Sabemos que não temos poder nenhum, mas a palavra tem. E pedimos que o seu Espírito aplique essa palavra, coloque essa palavra plantada em cada coração e que venha frutificar para a salvação, para o ânimo, para a força, para a alegria. Muito obrigado, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.